as empresas no digital, elas mudaram muito, né? Então a gente fala assim, porra, um produtor, uma pessoa que tem um infoproduto, né? Que está vendendo um infoproduto. O próprio expert e o especialista não estão enxergando aquilo ali ainda como uma empresa. E o fato dela não enxergar aquilo como uma empresa parece que deixa de lado a responsabilidade de ela fazer algumas coisas que, se ela estivesse abrindo uma empresa normal, provavelmente ela não deixaria isso, não deixaria de fazer. Aí só porque você está ali no digital e você tem um infoproduto, essa parte jurídica e tudo fica meio de lado. E, pô, quantos problemas a gente já viu? Imagina o Edu. Se a gente já viu, imagina o Edu. Eu vou citar 2 deste ano. Tá. Desse ano, 2023. Pipocaram este ano. O primeiro fui procurado por uma expert que rescindiu um contrato que não existia com a sua estrategista. Não era uma agência, era uma pessoa sozinha. E o bom é que esse tema, a gente vai puxar 2 temas. Porque eu vou falar da falta de capacidade também, muitas vezes, do profissional. Beleza. Do profissional jurídico. Perfeito. Essa pessoa me procurou e falou, olha, eu iniciei essa relação com essa outra pessoa, nós ficamos aí 1 ano fazendo lançamento, foi muito sucesso, faturamos, sei lá, 700 mil no ano, eu pagava lá tantos % para ela, e eu comecei a ver que ela não estava mais fazendo por merecer. Aí já tem o primeiro ponto. O que ela tem que fazer para merecer? Muito subjetivo, né? Muito. Não tem um contrato, obrigações. Faça por merecer Tópico no contrato. básico de um contrato. Obrigações da parte A, obrigações da parte B, obrigações e deveres. Tópico de todo contrato tem. Então, esse é um primeiro ponto. Tá. E porque ela não está ajudando a mudar, eu quero mudar o produto, ela não quer mudar o produto, fez insatisfeito. Só que quando chegou em mim, né? Chegou em mim, já tinha passado na mão de um outro escritório, que já tinha iniciado uma tentativa de solução com a outra parte, e esse escritório é um parceiro de São Paulo, que eles não fazem litígio. Então, sempre que tem litígio, eles chegam em mim. E como não teve acordo, ia virar litígio, chegar em mim. Litígio é quando já está... Virar processo, entrar na justiça mesmo. E ali a gente teve, então, que entrar com uma ação de reconhecimento de contrato de prestação de serviço. Porque existia realmente uma relação de fato, uma relação contratual de fato. Só que o outro lado falava que eles eram sócios. Isso aí deve ser o maior pepino desse mercado. Falava que, e nosso entendimento é que era uma parceria comercial. Sim. Porque, do ponto de vista jurídico, é muito mais complexo se ter uma sociedade do que se ter uma parceria. Perfeito. Então, porque Os a própria passivos, lei, tudo, né, cara? a própria lei diz que uma empresa é constituída por um contrato social. Total. Que tem uma forma prescrita em lei. Então você tem Tem que seguir. Alguns contratos não têm uma forma prescrita em lei. Então, isso não quer dizer que uma sociedade não pode existir sem um contrato social. Ela pode. Perfeito. Só que você tem que ter vários indícios que demonstrem isso. Entendi. Então é uma prova complexa de ser feita. Entendi. Responsabilidade, nesse meu caso, da outra parte. Perfeito. Beleza, nós entramos com ação, então, para reconhecer a inexistência de sociedade e a dissolução, e a rescisão do contrato de prestação de serviço. Parceria, a gente chama de contrato de parceria. Conseguimos, e aí nesse caso ainda a estrategista estava em posse de vários arquivos da minha cliente, aulas gravadas, né? Então a gente conseguiu uma liminar para pegar esses arquivos. Beleza. No outro lado, só que aí a gente entra num tópico que também a gente pode falar com um pouco mais de calma depois, que o tempo da justiça é complexo. Sim. Então, algumas coisas, acho que isso merece também a gente falar um pouquinho depois, o tempo é complexo. Então, entre a outra parte tomar ciência desse processo, formalmente falando, apesar dela já saber que existia, ela entrou com uma ação. Ela entrou com uma ação pedindo reconhecimento da sociedade. Tá bom. E aqui eu nem vou entrar numa discussão técnica que é o conflito entre processos. Isso é uma outra situação, que a gente discute processualmente. Mas o lance e onde eu ia falar, profissionais muito mal capacitados, advogados. E assim, é aquilo que eu falo, o cara do agro entende do agro. Total. O outro... E nesse caso, a menina, que é uma advogada do outro lado, ela entende do mercado. Só que, tecnicamente, juridicamente falando, do que a gente, digamos, processo civil e etc., muito fraca. Muito fraca. E ela fez uma ação esteticamente linda. Eu, inclusive, quase fiz um story falando sobre isso. Porque hoje no direito é muito legal design e tal.
Meu, juiz, ele quer conteúdo. Ele quer tá o nem teor. aí pra tua setinha, pro teu negócio. Claro, fica legal a petição? Fica. maneiro. Mas isso é um cereja do bolo. Aham. Se não tiver conteúdo, esquece. E essa moça, a petição era maravilhosa, linda. Isso é verdade. Só que extremamente falha tecnicamente. Tá. Ela vai perder o processo, porque o juiz não vai entrar nem no mérito. Ele não vai entrar em discussão se é sociedade ou não. Ele vai matar o processo antes, porque tecnicamente ela, o que a gente chama de preliminar, ela não cumpriu requisitos formais para ter uma ação. Então, esse é um grande problema. As pessoas não querem advogado e quando querem, pegam qualquer um. Por quê? Porque querem pagar pouco.